Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aí quase terminando nosso ano, né, de 2020. Olá, doutora. Deixa eu ver se eu consigo já adicionar. Vamos ver. Agora Pronto. sim. Agora, justamente a hora que eu entrei, a internet caiu, mas agora já arrumei. A minha tinha caído também. Mas já está tá ouvindo Maravilha. então? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Renata. Boa noite, boa noite. Já tem bastante gente entrando aí. Boa noite a todos, né? Vamos lá. A gente vai encontrar bastante paciente aí em comum, que eu avisei todo mundo que a gente estava aqui. Vários fisioterapeutas também que eu tenho conhecido e que eu tenho Ah, feito curso também, e o pessoal está entrando para a gente conversar um pouquinho, né? eu confesso que eu estava até ansioso, que é uma oportunidade de uma forma diferente nós conversarmos, até para você contar aí junto dos pacientes, né? Dar umas dicas boas de como ajudar a evitar a dor de cabeça do ponto de vista da fisioterapia, né? Isso é muito. E contar história, né? Nós temos assim bastante pacientes em comum, bastante tempo junto. Me Oi, que tá me ouvindo, pessoal? Eu acho que a internet do doutor deu uma travadinha aqui, mas a gente já voltou. a minha estava acusando que estava fora. Não, mas repetindo assim, não é comum se falar em fisioterapia em cefaleia. E isso é bastante estranho, né? Porque na nossa experiência os quadros mioosteoarticulares têm total relação com as dores de cabeça, sendo causa ou pelo menos um gatilho, um agravante, né? Então, assim, é legal essa noite para a gente trazer a experiência mesmo nossa, até de reconhecer quais pacientes, né, do meu ponto de vista, merecem uma avaliação e um tratamento em fisioterapia. E você contar um pouco para nós do que você faz, né, com os pacientes, porque, sem dúvidas, o que eu recebo é a volta. E na volta, o fato a imensa maioria melhora muito com a fisioterapia. Né? É isso mesmo. Bom, antes de mais nada, te agradeço mais uma vez por essa nossa troca aqui. Já tava querendo marcar já faz um tempinho, mas essa correria, ainda mais de pandemia, só agravou os nossos casos, né? Ah, Então ficou muito querido mesmo. e por falar em pandemia, é bastante oportuno, né? Esse ano, sem dúvida, foi um ano extremamente preocupante, né? No qual era de se esperar que muitos pacientes pioraram a dor de cabeça por vários motivos, mas por esse novo momento que nós vivemos, inclusive de estar aqui, né? Nossa vida se voltou muito para o meio tecnológico e do ponto de vista de aulas, né? Professores dando aula o dia todo em frente ao Uhum. computador, profissionais cada vez mais trabalhando sim à distância. Por um lado, o trânsito, que é um verdadeiro fator agravante de dores de cabeça, deixa de existir. Outros fatores adicionais que podem existir, né? O estar em casa para algumas pessoas ajudou na dor de cabeça, mas o estar em casa e o Uhum. ficar na frente de um computador o dia todo, muitas vezes trabalhando, leva a complicações, né, mioarticulares e principalmente tensão muscular, né? E aí, sem dúvidas, é bastante oportuna essa nossa conversa aqui à noite. E, de novo, Exatamente. agradecer em especial a Renata, claro, mas todos que estão entrando aí, bastante gente assistindo. A cefaleia é uma coisa extremamente comum, né? Um sintoma muito comum, desagradável, que traz limitações e muitas vezes até incapacitante. É, exatamente. É o que mais a gente vê nos quadros, né? Quando o paciente chega, aquelas queixas que realmente não consegue mais fazer praticamente nada direito na vida, queixas diárias em trabalho, faltas, né, direto na questão de ambiente de trabalho também, e mesmo no lazer, né? A gente tem muitos pacientes que nem o lazer conseguiam aproveitar de tanta dor mesmo. É, Então, já agradecendo realmente que está entrando aí. E, ó, já chamem quem quiser chamar as pessoas que também têm dor de cabeça, que vocês saibam, já chama aí, já manda esse aviãozinho aí pro pessoal que já chama mais gente para cá também.
E outra coisa legal é a interação, né? Quem for mandando perguntas, a gente vai aproveitando as perguntas, já vai puxando assunto. Assunto não falta, né? Não, não falta, realmente não falta. Eu já vi a Érica, a nossa paciente, tá aí. Eu falo que a Érica é o meu carro de chefe de propaganda, Ah, porque contei bastante da história dela no WhatsApp, nos stories aqui. Eu falei que o nosso recorde de um diário de dor de 23 crises, ela passou em um mês apenas 3, né? Então eu falo que ela é o meu maior propaganda, assim. é, Ela tá aí assistindo a gente também. isso é muito importante, né? Além da percepção, é importante o monitoramento, né? E o diário ainda é uma ferramenta muito interessante para a gente perceber a melhora. E chama a atenção, né? Depois de iniciar a fisioterapia, como melhor? A cefaleia, como nós dissemos já em outras lives, é um sintoma que merece sempre uma abordagem interdisciplinar. A abordagem interdisciplinar faz muita diferença. Claro que existem pacientes que vão precisar do medicamento profilático, mas antes de pensar em profilaxia, nós temos muito o que fazer, ou até naqueles que estão em profilaxia, também há muito o que fazer na tentativa de reduzir a dose do profilático, a quantidade do profilático, visando até ficar sem o medicamento. Mas pode começar. Exatamente. Ponto... Vamos lá, vamos começar. Ó, a Simona também tá aí. Oi, Simona. Ó, descobrimos o online também resolve, Simona. Depois a gente entra nessa também. Eu vou começar explicando um pouquinho da fisioterapia, até para dar uma introdução para todo mundo aqui. O que eu sempre falo, né, até para os fisioterapeutas que estão fazendo os cursos comigo, como para os pacientes. A fisioterapia para tratar a cefaleia, ela é muito antiga, né? Existem relatos aí desde 1986. Então, é muito antigo mesmo. O que eu falo é que faltou muita gente utilizar a técnica certa e juntar com um diagnóstico correto, com uma avaliação correta, né? E, sim, uma ação multidisciplinar é a melhor saída, né? Não é somente uma coisa sozinha que vai dar resultado, mas realmente é o conjunto e você saber o que é bom para você. Então, as pessoas se conhecerem é a grande chave do nosso caminho. E a fisioterapia, então, como eu estava falando, ela já é conhecida há muito tempo e justamente com técnicas de liberação miofascial para promover o relaxamento. E relaxamento onde, né? Nos principais pontos gatilhos. Que mais a gente trabalha? Parte de cervical, a parte das costas e parte da cabeça também. Pouquíssimos fisioterapeutas aqui no Brasil, e eu já conversei, olha, com uma infinidade, sabiam dessa manipulação na questão de cabeça. Quando eu fiz uns cursos há muito tempo atrás, a única pessoa que eu vi falando de manipulação na cabeça foi um espanhol. E chama-se Pablo Salazar, né? Ele já deu vários cursos. E foi o único artigo e o único curso que falava dessa mobilização de cabeça também. Então, e a gente tem visto que essa parte muscular é realmente um agravante muito forte, como um gatilho, às vezes mesmo com uma causa, né? E o doutor Alexandre, eu falo que é excelente médico porque apalpa realmente o paciente, né? E consegue determinar essas causas também. No online fica mais difícil, mas talvez alguns que estão assistindo vão até lembrar. Olha, o marido, ou no caso a esposa, ou a mãe, ou o pai, a gente tem pedido o auxílio, né, para os familiares em casa hoje, para a gente conseguir aproximar a consulta online. Muitas vezes não foi possível esse ano fazer presencial em alguns casos, para aproximar a consulta online do que nós fazemos no consultório. É impressionante como ajuda. Eu acrescentaria, quando nós falamos em musculatura cefálica, a questão da mastigação, né? Então, assim, a musculatura da é muito importante do ponto de vista. Nós temos pacientes que muitas vezes tentaram de tudo, estão tomando muito remédio. Claro que tem que fazer uma investigação na cefaleia refratária, não encontramos nenhum fator secundário, ou seja, não é uma cefaleia sintomática, não é uma cefaleia secundária a alguma doença. E aí, muitas vezes, um apertamento, né, o chamado bruxismo, acaba sendo a causa da cefaleia. Com uma placa, com uma orientação e com uma fisioterapia específica, melhora muito, né? Os quadros cervicais já são muito conhecidos, como você comentou. Eu me lembro, na época que eu passei pela cefaleia, na neurologia, a fisioterapia era a conduta para cefaleia tipo tensional. Isso é uma coisa interessante. Nós aprendemos na faculdade e até hoje que a cefaleia tipo tensional tem contração
tem um benefício da fisioterapia. O fato é que quando nós estamos na prática clínica, não é tão simples assim classificar as dores de cabeça. Quantos pacientes com uma cefaleia que tem critérios para cefaleia tipo tensional ou que não preenchem critérios clássicos têm um componente de neuralgia do grande occipital? Quantos têm aquele quadro de cervicogênica? E outra coisa também, pacientes com enxaqueca, quando desenvolvem a enxaqueca crônica, que é aquela cefaleia crônica diária por migrânia crônica, dores mais de 15 dias por mais de 3 meses. Muitas vezes a dor deixa de ter aquelas características da enxaqueca e se comporta como uma cefaleia tipo tensional. E, inclusive, um dos fatores importantes que levam à cronificação da dor são exatamente os fatores mioosteoarticulares, e em especial a tensão muscular. Né? É muito comum a gente ver paciente que piora da dor de cabeça por causa da questão da tensão muscular. Aí conta para nós o que você faz, né, quando os nossos pacientes, né, para os médicos que assistem também, como que você aborda, né, do ponto de vista da fisioterapia, os pacientes que nós encaminhamos e que você recebe com a sintoma cefaleia. Né? Exatamente. Então, a gente começa uma avaliação, né? Eu falo que eu já trato avaliando e avalio tratando, porque a gente sabe que o nosso quadro do nosso paciente, quando chega, é com muita dor. Então, a gente já vai tratando e já vai fazendo essas manipulações em todas essas regiões, desde rosto, masseter, cabeça, pescoço e toda essa parte, porque eles estão realmente com dor. Eu vou virar minha câmera rapidinho aqui, ó, para conseguir mostrar justamente para o pessoal que está aqui em casa, porque eu gosto muito de mostrar para os pacientes também a questão da imagem, porque pouquíssimas pessoas sabem que a gente tem músculo na cabeça, né? Então, principalmente o músculo temporal, a gente fala que é um músculo que realmente fica muito tenso. Aí vale, e ele tem todo... Vale... a junção com masseter. Pode falar. Desculpe interrompendo, mas acho que o legal dessas lives... Imagina. O músculo temporal, sem dúvidas, né? Quem tem dor já está identificando essa região, vejam ali o olho, né, próximo. Essa região é muito comum de dor de cabeça, seja na cefaleia tipo tensional ou na enxaqueca. Que na cefaleia crônica diária, invariavelmente, tem dor nessa região da musculatura temporal. E muitas vezes a musculatura está completamente tensa, inflamada, com aqueles nódulos, né? E não vai adiantar remédio, né? A gente tenta remédio e o paciente não melhora da dor. E às vezes em uma sessão, na urgência, a Renata tira literalmente com a mão, né, Renata? Eu brinco com os pacientes. Exatamente, é literalmente mesmo. Com a mão, né? Porque a gente vai mexendo, né, em todos esses pontos e justamente como é músculo, né, formam os pontos gatilhos, vão formando os pontos de tensão também. E o que eu sempre falo para os pacientes, tá mordendo? Põe a mão aqui para a gente ver justamente a ação do masseter junto com o temporal, né? Então as pessoas acabam não identificando isso. E é muito importante quando o paciente começa a perceber e começa a notar que existem esses músculos trabalhando na nossa cabeça mesmo, né? E eu vou virar outra imagem aqui, ó. Um pouquinho na região do pescoço, que são as regiões que a gente mais trabalha. E aí a gente vai ter aqui o esternocleidomastoide, que é esse músculo grandão, e parte já do trapézio aqui começando, que são os principais alongamentos e pompagens que a gente vai trabalhando. Porque a inervação, junto com esses músculos, está justamente na parte occipital também ali atrás, que a gente tem o nosso grande nervo occipital, que acho que 90% dos casos estão inflamados, né, doutor? Isso é importante, né? Nós temos um diagnóstico bem conhecido, que é a neuralgia do nervo grande occipital, só que entre aquela neuralgia clássica, que não pode encostar no nervo, que tem alteração de sensibilidade, hiperestesia no território normalmente ali de C1 a C3, né, da cervical, mas esse é o quadro clássico. Né? Agora, nós temos que lembrar que entre esse quadro clássico e outros mais leves, nós temos graus de apresentação. Então, sem dúvidas, muitos pacientes reclamam e confundem até com dor no ouvido. Né? Então, avaliar o nervo grande occipital maior, é fundamental no tratamento da dor de cabeça. Né? Porque muitas vezes entra com a profilaxia, claro que a profilaxia agindo em outros pontos vai ajudar e até melhora muito, mas há a possibilidade de somar a essa profilaxia ou até evitar o remédio muitas vezes quando nós abordamos a questão muscular. Renato sabe que eu sou fã dessa questão da fisioterapia, porque é impressionante, viu? Eu vou contar até uma história aqui, desculpe. Eu me lembro quando consultores, amigos, né, da indústria farmacêutica, há uns
3 anos atrás, me procuraram até dizendo que que eles têm esse controle, né? E questionando, até falando, nossa, doutor, o senhor tem receitado muito pouco profilático. Claro, nós tivemos com a Eliane aqui recentemente, com a Eliane, a questão da psicologia é muito importante, a questão entender o que é, no caso da enxaqueca, que é um dos tipos de cefaleia, um dos mais comuns, né? E a fisioterapia, sem dúvidas, essa abordagem interdisciplinar tem feito mesmo, na minha prática clínica, cada vez menos usar medicação. Às vezes nós precisamos usar, é claro, o medicamento ele tem a sua indicação, mas se puder evitar remédio, é sempre bom, né? E para evitar, Não, com certeza. e para evitar o remédio, nós temos que lançar mão das medidas que eu brinco que são os verdadeiros tratamentos, né? A terapia, muitas vezes o médico usa uma frase que ele fala o seguinte: terapias alternativas, né? Tratamentos alternativos. Eu costumo brincar com meus pacientes, eu estou vendo muitos aqui, que a alternativa somos nós. A alternativa é o medicamento, a alternativa muitas vezes é a abordagem neurológica. Antes disso, tem muito o que fazer de tratamento. E como você falou, né? Você falou 86, mas se a gente voltar na história da humanidade, quando não tinha tratamento medicamentoso, as ideias de compressão, manipulação da musculatura cefálica, manipulação cervical, isso é muito antigo, né? Nós estamos falando da época de Hipócrates, né? As primeiras descrições. Então é muito importante, sempre nós, né, como médicos e os que assistem o paciente, reconhecer a tensão muscular não só como algo, tá ali a tensão muscular, mas como algo que pode estar piorando a dor de cabeça, não só em intensidade, mas em frequência. E reconhecendo isso, né, uma avaliação combinada e fazendo a terapia adequada, pode sim resultar, e é o que a gente vê no dia a dia, resulta em redução da frequência e intensidade das cefaleias, né? Exatamente. A Érica está escrevendo aí que os dedinhos tiraram dos profiláticos e do anticonvulsivantes também. E é justamente isso que a gente fala para o paciente. Não ficar refém também nem do medicamento, nem da fisioterapia. Porque a gente tem que se conhecer, e o que a gente bate muito na tecla, né? A enxaqueca ou a cefaleia, tem que vir uma mudança de hábitos saudáveis para uma vida toda, para justamente você se manter ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? Sem crise nenhuma. Então, isso que é o mais importante. Eu acho que é importante, né, assim, a questão de pontuar a cefaleia no cenário. Cefaleia é um sintoma extremamente comum. A cefaleia pode ser primária ou secundária. Então, as cefaleias primárias correspondem à imensa maioria. Só que quando nós vamos entrar nas cefaleias primárias, que a tipo tensional e a enxaqueca são as mais comuns, seguidas das cefaleias autonômicas, nós temos gatilhos, né? Então, é óbvio que alguém que tem enxaqueca e por uma tensão emocional associada a um sedentarismo, a um cenário como esse hoje, de trabalhar, de repente, a pessoa trabalhava presencialmente, agora ela está online o tempo inteiro, não se movimenta tanto, as coisas mudaram, principalmente esse ano. E aí ela começa a desenvolver o quê? Um gatilho que pode levar a crises de enxaqueca num primeiro momento. Essas crises vão ficando mais comuns, acaba necessitando uma coisa que é muito ruim, que é o uso excessivo de medicamento para cortar a dor. Aí o uso abusivo excessivo de medicamento é mais um fator somado ao tensional que leva à cronificação da dor. E aí, se a gente não quebrar esse círculo vicioso, nós vamos ter uma cefaleia crônica diária, que acaba sendo até mais fraca que a enxaqueca tomada, paciente perimenstrual, 4 vezes por mês, ela é até mais fraca, porém incomodativa e contínua. Então, a gente sempre comenta isso, né? Que as abordagens primárias que eu digo, como fisioterapia, a questão alimentar, o equilíbrio lazer-trabalho, o sono, que nós discutimos aqui também, isso tudo vai ter um impacto muito grande. Essa noite nós estamos falando de uma intervenção de alto impacto, né? Essa é a minha opinião, de alguns colegas, na frequência e intensidade da cefaleia, que é a fisioterapia, né? Com essa abordagem. Exatamente. E o que eu sempre falo assim, a gente tem basicamente 4 fatores, né? Eu até brinco, a gente tem 4 pilares aí, né? Para enxaqueca ou para cefaleia, enfim, que seria a parte genética, que a gente sabe que existe uma predisposição, né, genética. A parte alimentar, inclusive a Carol está perguntando para a gente a parte alimentar também é um outro pilar, né? É genética. Então a parte dietética, genética e hereditária, né? Então, assim, nós podemos nascer com predisposição à dor de cabeça por causa da genética,
predispondo, mas isso passa, né? Então, assim, a primeira descrita foi a enxaqueca hemiplégica familiar, mas sem dúvidas, né? Todos os pacientes, quase que sem exceção, têm algum familiar, né? Os que têm cefaleia primária, apresentando cefaleia primária. Agora, existem as intersecções. Muitas vezes a dor lembra uma cefaleia tipo tensional, preenche critérios, mas tem ali um abaulamento, uma hérnia de disco. Então é importante você comentar aquilo que muitas vezes você me pede. Fala assim, será que não é melhor? Olha, eu estou fazendo a fisioterapia, não está melhorando. Será que não é melhor dar uma olhada na coluna, ver se não tem alguma coisa? Porque muitas vezes nós não vamos pedindo ressonância de coluna se o exame neurológico está completamente normal. Até porque a fisioterapia pode resolver e poupar o paciente da realização de uma ressonância. Então, essa volta é muito importante. Aos fisioterapeutas que nos assistem aí, que nos prestigiam, essa troca é fundamental, né? O futuro, eu vejo, os pacientes sendo abordados agora com essas tecnologias, por que não? O psicólogo, fisioterapia, o médico e o paciente, que é o mais interessado no processo, inclusive, trocando ideias juntos para traçar um plano terapêutico. Eu acho que o futuro próximo vai ser isso, né? Nós acabamos fazendo isso à distância, mas por que não, como nós estamos aqui num Zoom, tudo, fazer uma consulta conjunta para desenhar um plano terapêutico, como muitas vezes nós fazemos no ambiente hospitalar com alguns quadros graves, né? Exatamente. E tem muitas vezes que é somente, né, como você falou, na palpação, né? Realmente, a gente já teve alguns casos que, fazendo as manobras, quando a gente começa a ver que a musculatura já está completamente sem ponto gatilho, a gente vai vendo que até o ganho de mobilidade é maior. E, às vezes, por uma abaixada de cabeça ou algum movimento do paciente, realmente a dor aumenta e a gente consegue, na palpação, sentir um deslocamentozinho de vértebra ou um espaço intervertebral menor. Então, a gente sabe que pode ser que tenha um comprometimento de disco aí. E aí, essa troca é boa justamente para isso, para a gente investigar um pouquinho mais a fundo. E, Renata, assim, que dica você daria, né? Os colegas também que nos assistem podem sugerir, para que o paciente muitas vezes não precise chegar até nós, né? Porque, assim, hoje nós estamos num momento que, com todo esse estresse, todas essas dúvidas, aliás, do ponto de vista psicológico, dúvida é um problema seríssimo para todos nós e para quem tem enxaqueca é ainda pior, que deflagra mais dor de cabeça, essa dúvida, se a pandemia vai embora, se a vacina vai funcionar, isso é uma coisa complicadíssima para o profissional. Qual dica você daria, algo bem atualizado agora, para nós, todos nós aqui que assistem, que estamos todos os dias agora na frente do computador, cada vez mais, dando aula ou trabalhando ou atendendo, muitas vezes, como médicos, como profissionais. Então, que dicas seriam interessantes do ponto de vista de evitar, né? Eu acho que, assim, o bom profissional é aquele que desenha um plano para que o paciente não precise de nós, né? Isso eu acho que é bastante interessante. Se precisar, claro que nós estaremos à disposição, mas estratégia Exatamente. tá? Que a dor se posição, aqueles novos hábitos possam levar a uma cefaleia, em especial a cefaleia crônica diária, que é algo bastante irritante e incapacitante. Olha que boa. Não, dica a gente tem um monte, assim, eu sempre dou. Oi? Água quente e alongamento salvam. Com certeza é grande parte do processo de tratamento, né? Exatamente. Água morna ou água gelada? Então, surge muito essa dúvida, viu? E quando eu falo justamente para o paciente, vamos pôr água quente, meu Deus, eu só ponho gelada. Então, o que eu falo muito para o paciente? Então, eu já vou entrar nessa dica aqui que já surgiu, inclusive. Pessoal, normalmente as dores acabam vindo justamente, como a gente está falando até agora, de uma tensão muscular. Então, se eu colocar o gelo, a gente vai contrair mais ainda. Eu vou ter uma vasoconstrição e eu vou estar contraindo meus músculos. E eu quero relaxar eles. Então, eu sempre falo para meus pacientes, água quente, ó, na nuca. Água quente na nuca para a gente relaxar essa musculatura. E se você está com aquela enxaqueca que está pulsando bem a cabeça, aí sim a gente tem uma vasodilatação muito forte, principalmente na região temporal, né, na parte frontal também, aí pode ser uma compressa mais gelada. Só que no pescoço, para relaxar a musculatura, sempre quente. Essa até é uma brincadeira que eu ia falar. Ué, mas os médicos não orientam que na crise aguda da enxaqueca, e vários pacientes já descobriram que melhoram quando colocam gelo aqui em cima da artéria temporal, que é naquele local onde pulsa,
esse é um ponto, né? Primeira coisa é personalizar, né? Cada um é um. Existem pontos gerais, mas cada um se conhece e a gente tem que aproveitar essas questões para ajudar a fazer o quê? Um tratamento personalizado. Mas os ortopedistas costumam dar uma sugestão muito boa. Na fase aguda, né? Então, assim, quando tem um trauma, você vê que coloca gelo, né? E depois, para acompanhamento, para evitar o dano a médio e longo prazo, aí é o calor. Isso, em geral, funciona. Agora, como você falou, se for um componente tensional, colocar gelo no trapézio ou no temporal, é uma boa ideia. Agora, se for um componente de vasodilatação, que é o clássico da enxaqueca na fase aguda, colocar o gelo melhora muitos pacientes, né? E assim, na verdade, o que eu falo, né? Você pode melhorar a dor, né? Então, você tem um fator analgésico do gelo muito grande. Aí eu lembrando, a gente não tá tratando também, a gente tá tirando a dor. Isso. Então, quando a gente trabalha com o quente, justamente promover o relaxamento, soltar esses pontos gatilhos, é o que vai acontecer da gente conseguir aliviar. E os alongamentos, sim, são muito importantes, né? Eu sempre passo para os meus pacientes, aqui no Instagram mesmo, eu sempre tenho vídeos e se as pessoas me pedirem, eu mando o vídeo que eu gravei, vários vídeos também, para indicar os exercícios em casa para estarem fazendo. Os alongamentos são essenciais, porque a gente vai estar trabalhando o alongamento todinho dessa musculatura, né? Para estar melhorando as fibras e não deixar que os pontos gatilhos se acumulem nelas. Então, essa é uma boa dica para nós que estamos todos os dias, inclusive agora, na frente do celular ou do computador. Sempre alongamento. Então, assim, quanto tempo em geral? Eu acabei de falar que é personalizado. Mas, de um modo geral, para de nós, quanto tempo de alongamento e quantas vezes? Todo dia? Quantas vezes por dia? Olha, você falou assim, a vida da gente é corrida, né? Então, se a gente pegar um paciente que está correndo, computador o dia inteiro, banho todo mundo toma. Então, o que eu falo sempre, tá embaixo do chuveiro? Já faz um alongamento embaixo do chuveiro. Deixa a água quente já escorrer. 30 segundos cada lado, não vai matar ninguém. O banho não vai ficar extremamente demorado. Então, eu sempre indico, vou até fazer aqui para vocês, se vocês quiserem depois, eu vou deixar a live salva também. Eu até brinco que tem 4 alongamentos fundamentais para todo mundo estar fazendo. E 30 segundinhos, como eu falei. Trapézio, né? O básico para a gente estar alongando trapézio. O de esternocleidomastoide, que daí a gente tem que rodar a cabeça olhando para o chão, que a gente vai pegar, ó, bem ele aqui alongando. A maioria das pessoas alongam para baixo, só que eu falo, a gente vive, né, em flexão, então a gente tem que alongar em extensão do pescoço e peitoral. Então, se a gente alongar peitoral com uma mão ou sozinho, eu falo que são os 4 fundamentais para a gente fazer. Embaixo do banho, que eu tenho certeza que se fizer todos os dias, esse componente vai ser, com certeza, um a menos aí para agravar a dor de cabeça de qualquer pessoa. A Simona está perguntando, desistindo, está perguntando quiropraxia, né? Sobre a quiropraxia. Quiropraxia, sim, tem pessoas que adoram e que melhoram muito. Eu tenho muito medo da quiropraxia, né? Até porque é suspeito, né? Meu mestrado foi com dissecção de vasos cervicais, né? E nos Estados Unidos tem várias recomendações, lá a quiropraxia é muito comum, várias recomendações em relação ao risco da quiropraxia na dissecção de artérias vertebrais, em especial, e mesmo carótidas, mais vertebrais. Claro que é um evento incomum na quiropraxia, porque fazem muita quiropraxia, mas tomar bastante cuidado. O meu medo é o seguinte, às vezes um paciente com uma primeira cefaleia com aquelas características, que muitas vezes tem uma dor posterior, acompanhada de tontura ou não, porque aí é pior ainda, né? Se já houve a dissecção, uma quiropraxia é bastante complicada. É o que eu falo bastante com a Renata, e a Renata também nos cobre, e as colegas fisioterapeutas que trabalham conosco. Lógico que quando nós avaliamos o paciente no consultório, existem sinais de alerta, né? Então, a primeira cefaleia, uma cefaleia com características diferentes, uma cefaleia com alteração no exame neurológico, uma cefaleia e febre, uma cefaleia e tontura, como nós falamos, aí nós precisamos avaliar. A maioria das cefaleias com algum grau de tontura, sem dúvida, se encaixam na tensão muscular, mas nós só vamos partir para uma fisioterapia
com manipulação cervical, né? Quantas vezes nós não encaminhamos o paciente falando para a Renata, daqui dá uma seguradinha, só não mexe muito aqui no território da artéria vertebral, porque a paciente teve uma dissecção recente. Aqui, no trapézio pode mexer à vontade e no temporal também. Então é isso, né? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a cefaleia é primária, mas em alguns casos, em torno de 3% dos casos, a cefaleia é secundária, e aí cabe a nós avaliar. E é muito importante a sugestão dos outros profissionais que estão avaliando, a experiência de todos, não só do neurologista. Se percebe que algo está estranho, muitas vezes o paciente passou por nós, hoje está na fisioterapia, e na fisioterapia ele começa a se queixar que está desenvolvendo um quadro de alteração de sensibilidade de mídio, ou uma alteração motora, e sem dúvidas tem que voltar para nós e não a fisioterapia, porque pode ser secundária. Então é importante que o que nós estamos falando essa noite é da cefaleia primária, principalmente aquela cefaleia tipo tensional e ou enxaqueca com componente de tensão muscular, que é a fisioterapia, como eu brinquei desde exatamente. Né? Mas não só esses, né? Eu acho que essa live é importante para entender que não só aqueles quadros que nós aprendemos desde a época lá que eu estava na faculdade, de que tem benefício com a fisioterapia, mas nós estamos vendo que a maioria dos pacientes tem benefício. Um paciente que tem dor de cabeça crônica, que tem mais de 2 episódios por semana, 4 muitas vezes episódios por semana, não tem como ele não ter tensão muscular associada. E essa tensão muscular, por sua vez, está criando aquele círculo reentrante, vicioso, levando à dor crônica. Então, a abordagem é sempre importante. Claro que a abordagem ideal para todos os pacientes com enxaqueca em especial, terapia ocupacional, fisioterapia, né, psicologia, sem dúvidas, toda essa abordagem de, eu brinco que é um restart, é um reinício, né, na verdade, um reinício das medidas é muito importante, porque quando a dor começa a cronificar, é sinal que as coisas estão indo mal, está dando tudo errado. Muitas vezes é o emocional complicando, a alimentação começa a ficar ruim, o sono está ruim, muitas vezes por culpa da dor de cabeça, aí esse sono alterado leva à dor de cabeça crônica. Então, sem dúvidas, essa abordagem interdisciplinar, eu acho que é a principal mensagem nossa. E hoje nós estamos com foco na fisioterapia. E você já deu boas dicas aí de alongamento, né? E levantar aquela coisa de quanto em quanto tempo nós deveríamos, talvez, sair da frente do computador. Porque isso é uma coisa para o futuro. Assim como chegar à conclusão... 15 minutos de intervalo, né, para as escolas, né? Isso é uma coisa antiga. Será que quantos minutos de intervalo nós temos que dar para as nossas crianças e adolescentes agora que estão na frente do computador o dia todo, recebendo aula online, né? Olha, realmente você não vai encontrar isso, né, em artigo científico, mas a gente vê muito na prática, né? Eu tento falar para meus pacientes, apesar da correria do dia a dia, se vai ficar o tempo inteiro no computador, bota um despertador, pelo menos a cada 1 hora, para você dar uma levantada para alongar. Isso não somente para a questão de pescoço e postura, né? Mas a questão de circulação de membros inferiores também, né? Beber água, que muita gente esquece de beber água. Então, de hora em hora, se você colocar e tá colocando um reloginho aí, realmente, para a gente lembrar o nosso cérebro, precisa ter, porque senão a gente acaba ficando e fica o dia inteiro, realmente. E só um parêntese, né? Você tocou num ponto fundamental, né? Todos os pacientes que estão assistindo aí lembram. Beber água, né? Beber água, isso é fundamental. A hiperidratação ajuda a tirar substâncias tóxicas, a mais comum é o ácido lático. Então, aquele ácido lático do exercício físico que dá dor no dia seguinte, quando o músculo fica contraído, ele vai desenvolver uma anaerobiose, ele vai desviar o metabolismo para a produção de ácido lático, e esse ácido lático é inflamatório, não só para o músculo, mas também para os vasos, e aí desencadeia uma resposta inflamatória. Então, o perigo é que a tensão muscular pode ser um gatilho importantíssimo para desencadear uma crise forte de enxaqueca. Então, inibir esse gatilho é fundamental. Por isso que a gente falou as dicas para evitar, né? Eu brinco sempre assim, evitar que o paciente precise de nós, né? Como desenhar um plano para evitar. Exatamente. E eu acho assim, para poder evitar precisar da gente também, uma coisa que eu vejo muito, e acabou surgindo até em relações de amizades mesmo, minha, que acabaram vendo o trabalho que a gente tem feito, e mesmo pelo Instagram, assim, muita gente vendo o que a gente está postando, começou a falar, puxa, eu tinha até enxaqueca e não sabia.
Então as pessoas também não se conhecem nesse ponto de saber que elas têm a enxaqueca. E aí, isso é um agravante que realmente, numa época de uma pandemia, com uma dor forte dessa, você vai entrar num pronto-socorro, que pode estar, né, um covidário lotado, e ter outros problemas de saúde nessa região, é muito ruim. Então, eu falo que a primeira coisa é a informação. Você saber o que é enxaqueca. Muitas vezes as pessoas, quando eu falo, não acreditam. Existe enxaqueca sem dor, que ela tem um quadro todinho de enxaqueca, com diversos outros sintomas, mas não apresenta dor de cabeça. Então, não sabiam que ela tinha enxaqueca. Aqui também cabe uma colocação muito importante. A cefaleia, a dor de cabeça, dentro do cenário de enxaqueca, é a parte ruim e que leva os pacientes a nos procurar. Recentemente, nós tivemos uma live, né, abordando a questão psicológica. Entendam, os que têm enxaqueca, nos assistem, que a enxaqueca, inclusive, é um diferencial competitivo. Tem relatos de que nos Estados Unidos, quando queriam contratar alguém para um cargo de confiança, que fosse bem compenetrado, que aceitasse desafios e trabalhava direitinho, de uma forma que não tivesse desvios, né, profissionais, eles preferiam pessoas com enxaqueca porque percebiam que a pessoa com enxaqueca tem uma capacidade, muitas vezes até maior, de até ter antevisão, de perceber as coisas antes. Tem dificuldade em falar não, isso é em linhas gerais. Tem dificuldade quando pede uma coisa para os outros não fazem, vai lá e faz. E aí a gente fala, né? Do ponto de vista psicológico, as pessoas com enxaqueca têm que tomar cuidado, porque elas têm o dom de se sobrecarregar. E elas se cobram muito. Né? Então, essa cobrança, aí você pode comentar melhor que eu. Cobrança emocional é igual a tensão muscular. Né? Porque exatamente. Quando nós temos uma liberação adrenérgica para o ataque ou para a defesa, a primeira coisa que o organismo faz para se defender ou atacar é contrair a musculatura. Isso vem dos animais. E essa contratura muscular crônica, porque nós vivemos não mais em estresse pulsátil como era antigamente. O problema aparecia, contraía a musculatura, resolvia e acabou. Não é assim? Hoje não. Hoje é contínuo. Inclusive, estratégias empresariais descobriram que manter o paciente em estresse contínuo faz com que a adrenalina fique alta e a produtividade, pelo menos no primeiro momento, até chegar no burnout, a estagnação aumenta. Só que você imagina, o desenho é feito para manter a pessoa sob tensão. E aí a tensão muscular vai comprometer. Eu não gostaria de esquecer uma coisa, eu já vou adiantar aqui, que eu falo muito para os pacientes. Todo atleta de alta performance tem lesão. Todo atleta de alta performance precisa de fisioterapia. Nós somos atletas de alta performance no trabalho. Né? Então, nós estamos submetidos a um estresse contínuo e nós precisamos não só, muitas vezes, de um apoio de terapia, um apoio emocional e também do apoio da fisioterapia. Né? Aquela coisa de tensão, principalmente com a questão tecnológica, que não tem volta, pelo contrário, tecnologia já é uma realidade das crianças agora. Então, assim, eu não trabalho com neurologia infantil, mas eu imagino que você deve estar atendendo, vocês estão atendendo cada vez mais crianças com colunas e tensão muscular de adultos. Né? Então, a fisioterapia profilática eu vejo como o futuro. Né? Nós estamos identificando a dor de cabeça e lançando mão das estratégias de fisioterapia para sair daquele processo. Agora, prevenir é muito importante. E como você orienta, né, Renata? Isso é interessante. Como que você avalia que a paciente ou o paciente melhorou e a partir de que momento a intensificação da fisioterapia vai sendo um pouco afrouxada e se torna um cenário profilático? Uma das fases que a gente mais acompanha é a questão do diário, né? A maioria realmente dos pacientes, quando passam com você, você já recomenda. Outros que acabam vindo do Instagram mesmo, às vezes, mesmo amigos, indicações, às vezes nem conheciam do diário, então o diário ainda é uma ótima ferramenta para a gente estar acompanhando, né, as crises. E realmente... Vindo do Instagram é ótimo, né? É uma coisa que assim... Não, porque hoje em dia tá em tudo do Instagram. Isso é muito bom, isso é muito bom. Não, a infinidade de onde a gente chega, né? Então, isso é muito bom. E o diário é uma coisa que a gente acaba acompanhando, porque a gente consegue consegue determinar quantos dias após a sessão a pessoa não teve mais dor, quantas semanas sem dor a gente está conseguindo fazer. Normalmente a gente faz uma vez por semana, alguns casos 2 vezes por semana, quando tem muita tensão, né, da musculatura, ou mesmo o nervo muito inflamado.
Então, a gente vai acompanhando como que vai seguindo essas dores. Pacientes que já estão com a gente 2, 3, 4, 5 semanas seguidas e já estão sem dor nenhuma, a gente consegue já dar uma afrouxada. E eu brinco, né? Vamos desmamando a fisioterapia. O que acontece é que muitas vezes os pacientes não querem mais desmamar, querem ficar com a fisioterapia eternamente. Que é muito bom, lógico, para mim, mas eu falo, ninguém precisa ser refém. Mas a manutenção também é muito importante. Então, eu tenho muitos pacientes hoje, nossos até hoje, que eu tenho pacientes que estão com a gente há 6, 7 anos, que não estão com dor, mas que pelo menos uma vez ao mês acabam vindo para fazer uma manutenção, para dar essa relaxada, como você mesmo diz, né? Essa paciente que se sobrecarrega muito, que se cobra demais. Não é à toa que a gente tem o termo, né? Que é carregar o mundo nas costas. A gente carrega o mundo nas costas e contrai tudo aqui, essa região mesmo. Então, é uma tensão muito grande. Então, para não acumular também, os pacientes que eu brinco que já estão de alta, acabam vindo só para dar uma relaxada mensal, assim, porque com isso a gente fica anos e anos sem ter dor, né? E os exercícios para casa, basicamente, é o alongamento, então? Olha, alongamento, como a gente estava falando, né? Vai depender muito de caso a caso, porque a gente vê que às vezes tem um desvio postural muito grande, às vezes tem uma rotação de ombro maior que um paciente ou outro, até mesmo alguns exercícios de mobilização de escápula, uma escápula que não tem tanta mobilidade, então acaba variando um pouquinho de um paciente para o outro. Mas, em geral, alongamento. As compressas ajudam muito. Automassagem, eu sempre indico, seja com uma bolinha de tênis, ou seja com a mão mesmo, a gente está fazendo. Então, bolinha de tênis, né? Eu sempre tenho algumas fotos postadas. Na região escapular é muito bom para soltar os pontos gatilhos, na região de trapézio. E com isso a pessoa vai se conhecendo, né? Conhecendo os pontos que mais ela carrega. Meus pacientes, quando passam por mim, eu ensino a fazer um rolinho de toalha, que todo mundo fala que depois não vive sem o rolinho, porque ele acaba dando uma relaxada geral na musculatura e ajuda muito também. Então, existem exercícios que a gente faz em casa que ajuda o paciente a ficar aí há um bom tempo, graças a Deus, sem dor, né? E a história do colchão e do travesseiro? Influencia demais, né? E aí influencia... a Érica com o rolinho, ó. A Érica adora o rolinho. E colchão e travesseiro a gente precisa perceber, né? E aí, o colchão e travesseiro a gente vai entrar na questão postural e também na questão do sono, né? Que a gente já vinha conversando, você já fez uma live também sobre sono. E é muito importante a gente perceber. Então, quando a gente consegue um padrão de dor do paciente, onde ele ou acorda muito de madrugada com dor, ou ele acorda com dor de cabeça, a gente tem que investigar essa questão do sono, que alguma coisa está prejudicando. Um travesseiro muito alto, um travesseiro muito baixo. Bem lembrado. Se você acorda de manhã, se você acorda no meio da noite com dor de cabeça, tem que investigar. Investigou, afastou outras coisas. Agora, acordou pela manhã, aquela dor que é mais intensa, quando acorda e vai melhorando durante o dia, sem dúvidas, posturas ao dormir, bruxismo, que é o apertamento, distúrbios do sono. E outra coisa que eu não posso esquecer também, síndrome da apneia do sono. Não é? Porque, olha, não vai ajudar a fisioterapia, medicamento vai ajudar, abordagem interdisciplinar vai ajudar, mas se não resolver a apneia do sono em quem tem cefaleia crônica diária, a cefaleia crônica diária não vai embora. Ela pode até virar uma cefaleia com menor frequência, mas dificilmente fica livre da cefaleia se tiver uma apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, nós não podemos Exatamente. com a nossa habilidade de achar que estamos dormindo bem. Precisa fazer a polissonografia. Então, todo paciente que acorda com dor de cabeça, que vem tendo muita dor de cabeça, que o tratamento não está indo bem, é importante avaliar a questão do sono. Aqueles que têm hipersonolência diurna, né, ou que muito cansaço, a questão cognitiva está afetada, invariavelmente vão receber a polissonografia. Teoricamente, né, eu me lembro de um profissional lá da Escola Paulista que ele falava que todo paciente que tem dor de cabeça crônica deveria ser submetido a uma polissonografia. Porque o sono, quem tem enxaqueca sabe isso melhor que eu. Dormir demais também não é bom, né? Nós temos pacientes... Exatamente. Eles falam... Nem dormir demais... Opa, desculpa de cortar aqui. E nem dormir demais e nem de menos, né? O que a gente fala, o muito ruim para o paciente de enxaqueca é você sair da sua estabilidade, né? Então, tudo que a gente tira da rotina, ou tudo que acontece de repente tumultuado, a enxaqueca aparece.
O Reinaldo está me confirmando. Obrigado, Reinaldo. Não vivo sem meu CPAP. Isso é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes, né? Eu me lembro quando eu era aluno de medicina, quando eu vi o primeiro CPAP na minha frente, eu falei, tá louco, quem que vai dormir com esse negócio? Né? E depois a gente vai aprendendo que é o contrário. Quem tem um bom acompanhamento de sono com o CPAP, a qualidade melhora tanto que ele fica desesperado se acontece alguma coisa com o CPAP. Não esquece, né? Esquecer o CPAP, quem tem uma apneia do sono que melhora com o CPAP, não esquece. Obrigado, Reinaldo. O Reinaldo está comentando lá. Exatamente. Teve uma pergunta que eu esqueci, É muito importante. consegui pegar ali, parecia boa, agora rodou. Agora já foi. Mas podem mandar de novo. Coisa, podem escrever de novo perguntas que a gente vai respondendo aqui também. Isso, era sobre a precisar de dor, né? E dormir. E outra coisa, né? Tem aqueles pacientes que aquela dor clássica do final do dia, a tensão é escrita, né? A dor do final do dia. Mas acordar, eu estava comentando aqui, muitas vezes nós falamos, nossa, hoje é sexta-feira, hoje é sábado, amanhã eu vou poder acordar tarde. E aí está acostumado a acordar às 6 da manhã, acorda às 10 da manhã, aí perde o dia com dor de cabeça. Então, a gente sempre fala equilíbrio, né? Como nós estamos falando de Exatamente. mas quando a gente fala em especial da enxaqueca, né, que é o tipo que você fala, é o segundo mais comum depois da tensional, equilíbrio é tudo, né? E o equilíbrio é importante também do ponto de vista agora que a gente está ficando muito sentado e parado. Então, nós precisamos. Isso é preocupante, né? Quando você pega... Exatamente. Ano passado, se você não desenhou um plano de atividade física, é assustador. Eu falo por mim, o meu foi assustador esse ano, o que reduziu do ponto de vista de caminhar. A gente que dava aula presencial, né, andando e tudo, quando começa as aulas, né, aulas que eu digo, assim, viajando muito, né, então você cortava o aeroporto, muitas vezes correndo, voltava, né, atividades do dia a dia. Hoje, cada vez mais, nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes quem tem enxaqueca piora muito, né. Lembrar que a fisioterapia é importante, mas se mexer é importante também, né. Não viver só sobre Exato. Outra coisa que é isso aqui, nessa questão de só te cortar rapidinho, na questão de estar muito tempo sentado, o que eu tenho feito com muitos pacientes que justamente estão no home office muito forte e não para, que a maioria está adaptando um home office, né? É me mandar uma foto. Me manda foto de como está essa cadeira, como está essa mesa, como está esse ambiente também que você está o tempo inteiro sentado, porque normalmente você adaptou a mesa de jantar. Né? E a mesa de jantar é aquela cadeira completamente reta, você não vai conseguir um apoio de coluna adequado, ou o apoio. Então, isso também são coisas que a gente, na fisioterapia, a gente também tem condições de mexer e de orientar, porque é o novo normal de todo mundo, né? Então, a gente tem que adaptar da maneira correta. Você está vendo a minha cadeira aqui? Descreveu certinho. Não, uma outra coisa que também nós não podemos esquecer. Vamos começar a nos policiar do ponto de vista respiratório. Cada vez mais, os trabalhos mostram, nós estamos respirando curto, né? E várias vezes. Só isso já leva a risco de microalcaloses e piora da dor de cabeça. Então, nós vamos entrar nesse ponto, vale a pena uma outra live, a questão do yoga ou a meditação, outro dia me corrigiram isso, mas sem dúvidas o yoga ou a meditação ajuda muito na dor de cabeça. Musicoterapia ajuda na dor de cabeça. Aliás, tudo pode ajudar. O que precisa é cada um de nós achar, né, ajudando os pacientes identificando isso, fatores que podem ajudar a ficar sem a dor de cabeça. Porque é amplo, né? A gente sabe o que causa, né? Então, assim, os excessos, por exemplo, quem tem enxaqueca é uma aula, né, de equilíbrio na dor de cabeça. Se você come tudo que é muito ou pouco, não combina com quem tem enxaqueca, né? Nós falamos isso recentemente. Muito picante, muito doce, muito salgado, muito alcoólico, não. Nada também, né? Aquelas dietas restritivas que hoje estão muito na moda são catastróficas para quem tem enxaqueca, a não ser as restritivas no caso da intolerância ao glúten, intolerância à lactose, são coisas muito associadas à dor de cabeça. Então, acho que é bonito isso, né? Se nós reunirmos aqui todos os profissionais que interagem, né, equipes, nós vamos ver que todos têm um papel fundamental na dor de cabeça, né? No paciente internado, a enfermagem tem um papel... Não, a gente precisa
dessa parte todinha, né? Porque, inclusive, na internet mesmo, as pessoas acabam fugindo um pouco para a internet, né? Para procurar e para saber mais. Também existe muita gente falando abobrinhas, né? Por aí também. Porque justamente, tira tudo. Ou coloca tudo. Então, eu sempre falo, o equilíbrio, a melhor coisa. E você se conhece, como já falei infinitas vezes, e os meus pacientes sabem que eu faço isso, é saber o que para você não dá certo. Para mim o chocolate resolve a enxaqueca, mas para outros piora. Então, não é que o chocolate é totalmente o vilão, né? Então, vamos dosar. O exercício para mim é aeróbico, eu não posso correr. Mas, para mim, o box, por exemplo, resolve. Então, a gente tem que saber, em cada paciente, o que melhora para ele. E lembrar daquela máxima, né? Tudo que for muito fácil, muito tranquilo, né? Esquece. Né? Não vai ser isso que vai resolver a dor de cabeça. Pode até melhorar. E lembrando, né, uma importante, os trabalhos, né, com medicações para enxaqueca tem taxa de efeito placebo que está em 30% muitas vezes. E o que é efeito placebo? Placebo, né, envolve questões comportamentais e emocionais do ponto de vista fisiopatológico do nosso sistema nervoso autônomo, principalmente. Então, nós temos condições, a deixa que esses estudos mostram, quando o efeito placebo é muito alto, é que há muito o que fazer do ponto de vista emocional para conseguir ficar sem a dor de cabeça. Funciona, né? Agora, sem dúvidas, o que nós estamos falando aqui, quase chegando ao final, nessa noite, é que identificar ou o paciente, ou o médico, ou o profissional que estiver atendendo, nunca se esquecer de comentar a respeito de tensão muscular, bruxismo, que é o apertamento, que é a mordida forte, dor tensional. Quantos pacientes nos procuram dizendo que, na verdade, o que eles têm é uma dor de cabeça, mas que eles estão super preocupados, a dor de cabeça eles já têm de longa data, que começou a parecer que tem bicho andando aqui na região posterior, ou está queimando, mas não é dor, doutor, né? Essa é a frase clássica, não é dor, é um incômodo chato, mas não é dor. Isso chama alodínia, né? Alodínia é quando uma alteração da percepção daquela dor naquela região, e esses pacientes com alodínia têm um benefício muito grande da fisioterapia, né? E assusta, claro que às vezes tem que investigar, mas essas alterações de formigamento, queimação na região do couro cabeludo, principalmente na região posterior, né, atrás do ouvido, isso é relativamente comum e tem um benefício muito grande com a fisioterapia. E a tontura também, né? Nós temos aqueles quadros também, né, que, para terem uma ideia, existe um quadro que se chama vertigem migranosa. Né? É uma crise de enxaqueca na qual uma tontura forte, parecendo uma doença de Meniere, labirintite, e na verdade é uma crise de enxaqueca. E o pior é que não vem dor, né? A cabeça não dói. Crise, então vem certinho, por exemplo, num período perimenstrual ou um dia, vem uma vertigem muito forte, dura mais ou menos o tempo que a enxaqueca normalmente dura, a crise de cefaleia naquele ou naquela paciente, do jeito que veio, vai embora, isso é uma vertigem migranosa, pode acontecer. Lembrando, nós não estamos falando em criança, mas às vezes dor abdominal na criança é a primeira crise de enxaqueca. Né? Esse assunto é extremamente complexo. Mas o importante dessa noite é deixar a mensagem que os fatores miosteoarticulares, né? Principalmente exatamente, tem um papel fundamental, ou como causa ou como gatilho para desencadear a dor de cabeça. E, em especial aquelas dores que cronificam, que são as piores. Né? Sim. Nesses casos mesmo que você citou agora, por exemplo, a gente já teve muitos pacientes mostrando essa tontura, essa vertigem, onde só da gente fazer as mobilizações e relaxamento dessa região, né? Próximo à região da orelha, a parte occipital todinha, a gente consegue eliminar esse quadro de tontura e de vertigem. Praticamente na primeira sessão já sai sem nenhuma tontura. Os casos da alodínia também, quando a gente faz uma dessensibilização desse nervo, também a gente consegue aliviar esses sintomas, e aí vão para braço, né? A gente consegue trabalhar essa musculatura e esse nervo também de uma maneira muito ampla, e que os sinais e os sintomas vão saindo muito bem, né? Muito rápido. Eu gostei muito da palavra que você usou, que nós não tínhamos usado até agora. Dessensibilização. Que é importante em neurologia. O que acontece? Os fatores do dia a dia, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, levam a uma sensibilização para a dor. E o que a fisioterapia faz e outras estratégias terapêuticas, nada mais são do que dessensibilização.
Passou rápido, hein? Exatamente, é para o nosso cérebro entender exatamente o que é cada coisa, né? A gente tem que fazer que o nervo siga esse caminho perfeito sem entender sinais errados, né? E é o que realmente a lodínia ou outros sintomas aí acabam fazendo nessa parte do nervo mesmo. E realmente o tempo nosso, né, se a gente deixasse conversando, a gente ia ficar aqui horas e horas, porque cada hora ia aparecer uma coisa para a gente tratar, porque é muito amplo. E a fisioterapia a gente consegue atingir essa parte bem ampla mesmo de musculaturas e sintomas assim infinitos, né? E uma coisa que não é mentira, hein? Que existe. Depois de uma live, a gente ficou falando tanto a palavra dor de cabeça, saiam, respirem fundo, façam alongamento, bebam bastante água, porque falar de... É tão complexo essa questão comportamental e emocional da enxaqueca em especial, que ficar falando de dor pode causar dor, e esse não foi o nosso intuito, né? O nosso intuito Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, é pra gente relaxar. Evitar... avisar as pessoas que tem solução, né? A gente consegue sim solucionar, não é porque o seu pai, o seu avô, sua mãe, seu tio tem dor de cabeça que você está fadado a viver com dor de cabeça. Pelo contrário, a gente está aqui para resolver e a te ensinar a resolver também em casa. Então, não é para ter dor de cabeça, pelo contrário. Respira fundo, bebe água, bolsa de água quente e vamos seguir a vida, né? Porque ninguém pode parar realmente. E o que nós fizemos um pouquinho essa noite, né? Ter o conhecimento, compreender o que está acontecendo, entender gatilhos, né, que pode... Se o problema muitas vezes é genético e hereditário, não achar que porque é genético não tem solução. Claro que tem. Exato. Nós temos o genético, exatamente. mas nós temos muito dos fatores ambientais e psicossociais que interferem na dor de cabeça, e é nisso que nós vamos agir. Essa noite nós falamos da fisioterapia agindo nessa questão. Doutor, só que veio uma pergunta aqui no WhatsApp rapidinho, para a gente falar de auras. Aí, auras é bem extenso, mas só para adiantar um pouquinho, que o pessoal está me perguntando aqui, as auras são sintomas premonitórios, né? Vamos dizer assim, da dor de cabeça, né? Da enxaqueca, e que na fisioterapia, quando você consegue justamente saber quais são os seus sintomas, se a gente age nesse momento, a gente consegue que a crise, isso a gente já viu na prática com diversos pacientes. A gente age na aura, nesses sintomas de aura, a gente não entra na crise forte de dor. Mas aí a gente faz um outro só de aura que o pessoal está pedindo aqui. A aura até é rápido, né? Primeiro que a aura é um fenômeno independente, não é a dor, é um fenômeno que antecede, acompanha ou sucede a dor de cabeça. Ela poderia, mas em grande parte, na imensa maioria, ela antecede. Agora, se tiver aura, a mais comum é a visual, seja aqueles pontinhos brilhantes, seja a imagem fortificação visual, seja a perda de um campo visual que parece que está tendo um AVC. Claro que se é o primeiro episódio, tem que ver se aquilo não melhora imediatamente, porque a aura, na maioria das vezes, ela dura 15 minutos, podendo durar até 1 hora, ou ser uma aura prolongada, mas na maioria das vezes ela se resolve rápido. E a aura, essa típica, pode ser visual, pode ser motora, pode dar alteração de linguagem. Por quê? A aura é a vasoconstrição. Então, e ela é exclusiva da enxaqueca. Isso é importante. Se tem aura, é enxaqueca. Mas toda enxaqueca tem aura? Não. A minoria, em torno de 20%, tem aura. A aura se caracteriza por uma vasoconstrição inicial. Quando essa vasoconstrição passa, vem uma vasodilatação pulsátil, que quem tem enxaqueca está lembrando, aí eu não quero que lembre muito, né? E depois, em alguns pacientes, pode evoluir para um estado migranoso, que é a dor que dura mais que 72 horas, porque aquela vasodilatação evoluiu para um processo inflamatório nesses casos importante intravenoso. Aí, infelizmente, acaba tendo que ir para o hospital, porque esse quadro de absorção da medicação já fica prejudicado. Então, sem dúvidas, a aura é algo que é incomum na enxaqueca, em torno de 20%, é até chamada enxaqueca clássica, mas é exclusivo da enxaqueca. Agora, a aura é boa para o paciente identificar que quando dá a aura, normalmente a dor vem mais forte, é melhor já tomar um medicamento logo que a aura passa, né? Aqueles esquemas que nós passamos vários, para cortar precocemente. Na hora que nós queremos tratar a dor,
Mas a hora que a dor vem forte, principalmente ela vem antecedida de aura, é melhor apagar o fósforo do que deixar o incêndio formar, porque depois vai ser duro resolver a dor. Muito bom. Exatamente. Quando... Maravilha. Ó, estamos 8 horas, eu não sei se o Instagram corta a gente aqui rápido ou não, Bom, né? mas... Tem enxaqueca. Mas assunto tem um monte. Isso ó, cala, é a Flora. A dor da enxaqueca, perguntaram sobre náusea, né? Enjoo. A enxaqueca, ela se caracteriza por um quadro como nós falamos, não é só dor de cabeça. A dor é o que leva, muitas vezes, a nos procurar, mas é um quadro bem complexo do ponto de vista de interação de neurotransmissores. A dor de cabeça chamada enxaqueca, ela precisa ter critérios, mais que 5 episódios de dor no ano, ou na vida, né, segundo a classificação, que tem uma dor que pega metade da cabeça, hemicrânea, ela tem que ser pulsátil ou latejante, que piora com a para fazer atividade física, prevenir a dor, mas na hora da dor, não, tem que parar, porque senão a dor da enxaqueca piora bastante. E normalmente é uma dor incapacitante, é uma dor que leva à limitação importante das atividades que estaria fazendo. E os critérios menores, náusea ou vômito, é um quadro comum, e a fono, né, ou osmofobia, que são as alterações relacionadas à hipersensibilidade. Na verdade, quem tem enxaqueca já é hipersensível por natureza, e essa hipersensibilidade não é um mau sentido. É o que faz a pessoa ter maior capacidade de antevisão, de percepção, só que ela é mais sensível para detectar. Quem tem enxaqueca sabe que alguém vem com perfume forte perto, mesmo que não tenha dor, é algo que você tem que correr, porque senão pode desencadear a dor, assim como um cheiro de fritura um pouco mais desagradável, ou um barulho muito forte, ou uma luminosidade muito forte, a tolerância é menor. Mas a náusea é causada nada mais nada menos por causa de interação de neurotransmissores. A enxaqueca é um quadro que é uma inflamação trigêmeo vascular. Ela tem relação com o trigêmeo, sim, que tem um papel importante na dor, vascular, que tem esse papel importante na dor, mas os neurotransmissores liberados no início, na deflagração da dor, interferem direta e indiretamente no nosso cérebro, encadeando a náusea. A náusea é algo muito comum, e o vômito. E para ter uma ideia, existem pacientes, isso pode chegar até 20, 25, um quarto dos pacientes que quando vomitam a dor melhora. Tem paciente que usa o vômito porque quando vomita a dor melhora por interferir nessa questão de neurotransmissores envolvendo o sistema nervoso autônomo. Pode dar dor de barriga, pode dar diarreia, né? Pode dar alteração do batimento cardíaco. Né? Então, a enxaqueca é algo piloereção, né? A enxaqueca é algo sistêmico, cuja dor de cabeça é algo importante, que é o que leva a procurar o atendimento e onde nós agimos, porque acaba sendo algo muito desagradável. O que falaram do cachorro? Do cachorro? A Érica, que o faro dela é mais claro do que o cachorro. Cachorro, boa. Mas atinge mesmo. E assim, só para a gente finalizar mesmo, todos esses fatores, né, que a gente estava falando aí, que podem virar gatilhos e que são, né, predispositentes de dor de cabeça, da enxaqueca, da crise mesmo, da cefaleia, eu falo muito para os pacientes isso, que a gente, tirando esses pontos gatilhos, a gente consegue ver que todos esses fatores externos acabam tendo uma ação muito menor, né, no nosso sistema, porque quando a gente tem esse desequilíbrio neuroquímico no nosso cérebro, um dos fatores principais, né, que é a proteínas, peptídeos que aí nosso corpo libera, o ponto gatilho, a gente consegue dar uma neutralizada nele. Então, a gente consegue ajudar bastante mesmo. Então, ajuda tanto na crise, no momento, quanto a gente evitar as crises virarem crônicas, né? E mesmo assim, espaçar aí os pacientes sem terem crises por um bom tempo. Eu costumo dizer que os fatores ambientais e psicossociais, eles são inevitáveis. Né? Aí, muitas vezes, dor leve pode desencadear. Muitas vezes ele é leve, mas é aquela coisa, o copo já está cheio. Então, você fazendo a fisioterapia, você fazendo a terapia, a sua resistência, ou seja, o limiar da dor fica alterado. A chance de desencadear a dor é muito menor. Esse é o nosso objetivo da profilaxia. E quando a gente fala em profilaxia, longe de ser só medicamento profilático, né? Tudo que nós estamos falando, nós falamos da fisioterapia. Exatamente. Ó, o Lucas perguntou aqui também de gerar dor no olho. Pode sim, viu, Lucas?
gerar dor tanto no fundo do olho, como muitos pacientes acabam relatando, como dor na região sensível mesmo, que é muscular, né? Na região do olho também. E isso a gente sempre manipula nas sessões também e ajuda a soltar essa musculatura também. Eu não quero assustar, né? Quem tem enxaqueca, mas essa pergunta é muito boa. Se nós lembrarmos, é um compartimento fechado, né? E que um dos pontos abertos é o olho. Então, assim, a dor retroocular, a dor atrás do olho pulsátil, nada mais é do que a dor vascular que acomete o cérebro como um todo, em geral, e aquilo está pulsando. Então, por isso que o olho fica pulsando. Eu me lembro que tem pacientes que falam que tem vontade de tirar o olho, dar uma limpadinha e colocar de novo, de tão forte que é a dor, né? Muito bom. Pacientes quando tem dor no olho, ó, que eu recomendo, bem essa região aqui próxima, né, entre o nariz e a sobrancelha, uma leção, que a gente chama, né, de acupressão, pode mobilizar, pode fazer movimentos circulares, que alivia também, tá? Então, quem tiver essa dor, já fica mais uma dica aí para finalizar. Os relatos, né, da antiguidade eram enfaixamento cervical, né, para tentar bloquear esse pulso, né, porque a artéria pulsando e aqui a região do olho, então se você bloqueasse o fluxo aqui na artéria temporal, conseguiria reduzir a dor. Exatamente. Tá contente, pode falar. mas desejar uma semana maravilhosa para todos e um Feliz Natal, né? Essa live fecha o ano. Exatamente. Eu falei, a live para a gente fechar o ano aí também, né? Para a gente dar um alívio para os nossos pacientes também, para a gente conseguir... Desejar um 2021 sem dor de cabeça, no sentido, inclusive, figurar literalmente, né? Que a gente tenha pouca dor de cabeça para o ano que vem, mas também que se tiver, exatamente, consiga agir e resolver. Muito obrigado. Exato. Imagina, obrigada a você, doutor, mais uma vez, pela cumplicidade, né? E por acreditar também, porque é raridade também a gente ter médicos que acreditam na fisioterapia. E, então, realmente, muito obrigado também por essa parte. E um recado aí que a gente não pode deixar estando nessa área pra gente falar para todo mundo, gente, se cuidem nessas festas agora no final do ano. Cuidado com esse Covid que não acabou não, então evitem realmente aglomerações, né? Até para não gerar mais dor de cabeça no ano que vem. Que, aliás, né, um dos sintomas, né, da Covid é essa cefaleia, né? E que principalmente essa questão de dor facial, dor no olho, é um sintoma relativamente... E na dúvida, né, também não vai... A gente tem orientado muito profilaxia e tudo, não vai achando que toda dor também é Covid, né? Mas espera ter... Mas, por favor, se tiverem com dor de cabeça e achar que é Covid, me avisem e não venham muito na clínica. Esperem. Esse momento que nós estamos é um momento crítico, agora falando com a experiência do hospital, né? Nós trabalhamos tudo, porque nós estamos conhecendo melhor a doença, então há uma tendência em orientar e internar precocemente os pacientes. Os pacientes, graças a Deus, internando precoce, têm uma evolução melhor, só que ficam mais tempo no hospital, então nós temos o pior risco que existe, né, para a coletividade é não ter leito, né? Não só para a Covid, para outras doenças. Então, se cada um fizer a sua parte, tentando se expor ao mínimo, né? Porque o vírus é altamente contagioso, né? Então, essa questão da exposição é muito importante. E a gente não consegue saber quem está com ele e quem não está, né? Isso é impossível. Exatamente. Bom, imagina, obrigada, um ótimo Natal, feliz 2021 e estamos aí, ó, vamos continuar. Ótimo. Obrigada, pessoal. Gente, bom Natal para todos vocês aproveitando, um bom ano novo também. E, ó, qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Eu vou deixar salvo a live também para quem quiser mais perguntas. E a gente vai se falando aí, a gente vai trocando mais uma ideia aí, tanto comigo quanto com o doutor. Tá bom? Obrigada, pessoal, e boa noite, viu? Tchau, tchau.